É imaginar, tipo assim, um O evangelista só fala socorrista de salvação. na sua totalidade. Tá. Você tem que imaginar assim, ó, um socorrista médico, o cara que vai na ambulância, ele não faz uma cirurgia na rua. Não. Na rua, o que ele faz? Ele estanca o sangue, na sua maioria das vezes, não é verdade? Ele imobiliza a pessoa e envia ela. O trabalho dela é garantir que aquela pessoa chegue no hospital vivo. Então, a minha função não é a do médico que vai fazer uma cirurgia nessa pessoa. Minha função é do evangelista. Eu sou o bombeiro no acidente, que chega e diz, eu sei o que pode te ajudar, e eu te levo para esse lugar. Então, essa é a maior dificuldade, porque as pessoas querem que você fale tudo e principalmente o que elas querem ouvir. Mas o que você quer ouvir nem sempre é o que eu vou dizer. Então, quando você amadurece, talvez em algumas questões bíblicas, você vai perceber que a minha mensagem, ela não vai te dar o alimento que você necessita. Tá. Entendeu? E essa parece até ingrato para o evangelista pensar que você se torna obsoleto muito rápido. Você passa, entendeu? A pessoa vai para outro momento da vida dela, em alguma estação da vida dela, ela amadurece. Entende? Não que eu fale para pessoas imaturas, mas eu falo para pessoas que estão mais jovens na fé, que estão começando agora. Então, existe, às vezes, uma confusão missiológica do quem faz o quê, e isso acaba gerando uma série de conflitos. Eu entendi agora. Entendeu? Porque, pelo que você está falando aí, vamos lá. O pastor é o cara que ele vai entregar a mensagem, não sei o quê, só que na igreja. Ele cuida da igreja. E ele vai cuidar da pessoa. Entendeu? Eu acho que a figura do pastor é a mesma figura do pastor que a gente vê nas histórias. É aquele de cuidado, de ovelha, sabe? Com o cajado na mão, cuidando para as ovelhinhas não se perderem, protegendo elas do lobo, do escuro e tal. Porque a ovelha é o animal mais indefeso que existe. Então a função do pastor é defender as ovelhas do que elas não conseguem se defender. Ela não tem malícia. Então o pastor tem essa missão. Aí a gente tem na Bíblia 5 ministérios. A gente tem um evangelista, a gente tem um pastor, a gente tem um profeta, a gente tem um apóstolo. Acabou fugindo um aqui, mas a gente tem esses ministérios e o meu é o evangelista. Então o apóstolo é o que planta igreja, o pastor é o que cuida, o mestre. Lembrei, o mestre é o que ensina, entendeu? E é ele que pega essa ovelhinha que acabou de entrar dentro desse rebanho e ensina para ela sobre como ela se defender, como ela identificar as coisas. E aí, essas são várias as missões dentro do corpo de uma igreja, de um organismo, quando se fala de cristianismo. E o que acontece na tua tour? Então, quando a gente começou, a gente fazia igrejas, eventos normais, as conferências de igreja, aquela questão toda do que é o cenário tradicional. O que a gente percebeu? Tu ia apenas a outras igrejas, os caras convidavam você ia a outras igrejas. Tá. Quando veio o advento da internet na nossa vida, a gente começou assim, ó, vai numa igreja, fica 2.000 pessoas para fora. E aí chama bombeiro, chama polícia, vira confusão. E a gente falou, quem é essas pessoas que estão aqui? Porque essa igreja não tem essa quantidade de gente. E a gente começou a perguntar e começou a descobrir que aquelas pessoas não eram daquela igreja e não eram de igreja nenhuma. Não eram de lugar nenhum. Só que daí não coube mais na estrutura. Então aí a gente teve episódio de ter que chamar a polícia, batedor, para mandar as pessoas embora porque estava insustentável. Tinha 6.000 pessoas pro lado de fora e 6.000 pessoas pro lado de dentro. Então a gente começou a ficar perigoso. E aí a gente começou a entender que aquele público não era daquele lugar e aquela forma de produzir essa experiência não era sustentável, porque era perigoso. As pessoas que precisavam de verdade não estavam lá dentro, porque quem estava lá dentro era o cara da igreja que sabia o horário que tinha que chegar, sabe como funciona o processo daquele lugar. E aí a gente começou a imaginar a possibilidade de ir para um lugar onde a gente conseguisse atingir o máximo de pessoas possível e que fosse controlado. Tá. E aí a gente migrou a tour, que era das igrejas, primeiro para os teatros, depois nós fomos para os ginásios, e aí agora a gente já está nos estádios. Então a gente acabou de fazer o estádio de Ribeirão Preto, por exemplo, agora no sábado. A gente fez já a Chapecoense, o estádio da Arena Condá, fizemos o Barretos para 54.000 pessoas, 47.000 pessoas, perdão, 47.000 pessoas.
Então, a gente... Não é que a gente saiu da igreja. Eu sou parte de uma igreja, porque eu preciso de uma igreja, porque isso é a razão do cristão também. Ser parte do membro do corpo de Cristo. Mas, inclusive, meus pastores devem estar assistindo isso, mas a minha função é para fora da igreja. Para fora das 4 paredes. Inclusive, agora, dia 15, a gente está aqui no Espaço Unimed, em São Paulo. Você é meu convidado, se você quiser ir. E já está esgotado. Pra você ter uma noção de como funciona. Então, a gente ficou com muito medo quando foi para esse espaço. O primeiro lugar que a gente fez foi Belo Horizonte. Acho que era 3.000 e poucas pessoas. E eu me lembro que naquele dia eu fiquei me questionando muito assim, se aquilo que eu estava fazendo não era contra a missão que eu carregava. Por quê? Sabe? Porque é um negócio caro. É um negócio que envolve dinheiro. Cara, eu ia chegar aí. Porque não é um pouco tabu os caras pagar pra assistir o Dave falando? Então, eu vou chegar nessa parte, porque isso aí, pra mim, foi muito difícil. Tá. Lembra a parada da cultura? Como que você resolve uma parada de cultura, né? Então, quando a gente foi em Belo Horizonte, eu tava exatamente com isso. Cara, eu não tô aqui por causa de dinheiro, Não é a razão. Eu nunca fiz por causa disso. A minha formação acadêmica era outra, totalmente diferente. Então, eu fui chamado para algo diferente. Então, eu tava confuso, cara. Nesse dia eu tava ruim, assim, sabe? Então, eu ministrei aquilo que tava no meu coração, que era a palavra que seria daquela tour, na época, o melhor dia da minha vida. E aí, no final, eu fiz um apelo. E o apelo é o apelo comum do evangelho. Você apresenta Jesus e depois é o que a Bíblia fala sobre o negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. É uma mudança de vida. E aí eu perguntei. Quando eu perguntei que quase 50% do auditório levantou a mão e que aquilo nunca havia acontecido na minha vida, eu entendi que aquilo ali filtrava as intenções, de uma certa forma também. Tá. Então, ali foi... E eu sei que alguém pode dizer, pá, mas se eu não tenho dinheiro eu não vou. Não, a gente tem milhares de outras formas. Essa é uma delas. A gente está fazendo agora o estádio de Joinville de graça. O meu sonho, na verdade, era fazer todos os estádios de graça. Só que quem paga essa conta? Um estádio para você fazer é 2 milhões de reais. Então essa conta ela não fecha. Então as pessoas às vezes têm dificuldade de entender. Mas aí eu comecei a compreender a forma de alcançar as pessoas e conseguir ter essas pessoas naqueles lugares. Então, óbvio, a gente sempre tenta caminhar para um lugar onde o máximo de pessoas consiga ir, que seja acessível para todas as pessoas. Então, hoje, quando os nossos eventos têm ingresso, a gente tem ingresso a partir de R$30. Entende? Para que todo mundo consiga ir. O que acontece hoje? Esgota em 1 hora. Esgota em 30 minutos. Aí a gente não tem como controlar. Então, a gente fez... Como é que tu faz para controlar o ego, cara? Então, eu acho que o importante, só antes da parada do ego, é a parada do cobrar para pregar. Então, não é sobre cobrar para pregar, é cobrar para sentar. Aquele lugar não está de graça. A pregação do evangelho é de graça. E ela tem em todo lugar. Ela tem na igreja, ela tem no YouTube, ela tem com um padre, com um pastor. Aquilo ali, a pregação do evangelho, ela não tem preço. Por quê? Porque quem pagou o preço foi Jesus na cruz. Então, como que eu cobro por algo que eu recebo? Agora, aquele lugar tem custo. São mais de 200 pessoas que trabalham dentro de um evento. Ninguém fala assim, é do Dave o evento? Então eu vou de graça. Não, ninguém faz isso. Você liga pro estádio e fala, a gente vai falar de Jesus. Aí o cara fala, é de graça então? Eu vou fazer para você? Não, a gente teve uma experiência no estádio uma vez, na época da pandemia, que a gente fez drive-in. Tá. Esgotou em 2 minutos. E foi uma briga pra gente conseguir esse drive-in. Porque quando você fala que é uma parada sobre Jesus, tem gente que tem o coração muito fechado com isso e não deixa. E aí foi uma briga de deixar a gente fazer o drive-in. Esgotou em 2 minutos, esgotou outra sessão em 4 minutos. E aí no final do evento, o cara do estádio falou pra mim, vou dar uma data pra vocês do estádio, pra quando voltar da pandemia, vocês fazerem 360. A gente, tipo, que benção e tal. Aí o cara mandou a data pra gente e mandou o preço, 1,5 milhão. Para alugar o estádio. E não tem som nisso, não tem som, não tem equipe, não tem segurança, não tem ECAD, não tem SS, não tem nada. E tem que pagar. O cara olhou para vocês assim, acho que ali eu ganho dinheiro. Então, mas é que na verdade esse é o normal, entendeu? Então não é sobre cobrar o evangelho, é sobre os lugares que a gente vai. A gente produz uma experiência. A gente também teve um outro avanço que foi o seguinte, a gente ia nos lugares onde tinha um show nacional um dia antes. Tá.
E aí tinha LED, tinha luz, tinha experiência. E aí chegava no nosso, tinha nada. Triste, umas luzinhas bandidas lá, sabe? Tinha nada. A gente falou, cara, não é justo para as pessoas isso. A mensagem é a mensagem mais poderosa do mundo. Não existe nada maior do que isso. Então por que a gente não pode também entregar uma experiência que a pessoa diga, cara, que maravilhoso. Cara, e assim, eu posso dizer com segurança que pra assistir uma parada dessa daí, seguramente custa mais de R$30. E, ó, qualquer show, Qualquer um. não é menos de R$100 o ticket hoje. A gente faz o mais baixo, inclusive é um sofrimento muito grande por causa que tem um contratante da outra ponta. Uhum. Que ele precisa pagar os funcionários dele, a equipe dele. Então não é tão simples assim, sabe? Tu tem que ganhar uma grana também? Claro, mas pensa o seguinte, que todo mundo quando olha fala, mano do céu, esse cara tá ganhando dinheiro. Ele vê um estádio lotado, ele pensa... E não, os nossos maiores eventos são os que menos tem dinheiro envolvido. Porque o custo não se paga do lugar. Um exemplo, a gente fez um evento, agora para não sei quantas mil pessoas. Quando é no estádio, tu consegue cobrar quanto por ticket? Não, a ideia do estádio é ser de graça. Tá. E se tiver a possibilidade de a gente conseguir fazer sustentável, essa é a ideia. Então a gente precisa de gente que ajude, porque o custo é muito alto. Então, por exemplo, o estádio de Joinville agora, a gente tinha um valor de dois amigos que quando a gente falou do projeto de terminar a tour na minha cidade, que é Joinville, a gente falou, cara, a gente quer fazer de graça. Aí eles falaram assim, quanto que é a conta? A gente fez um pequeno orçamento na época, que deu um valor X, só que passou 2 anos. Quando a gente atualizou agora o orçamento, dobrou o negócio. Só que eu não quero fazer cobrado. Então a gente começou a tentar procurar algumas empresas que ajudem a gente a pagar essa conta justamente para a pessoa e de graça. Agora, sabe o que é o mais difícil? Não consegue. Porque o cara pensa, como que eu vou capitalizar a minha marca dentro disso? A gente sabe que capitaliza, que ajuda, porque mostra o lado social que a empresa se importa com as pessoas, mas não é fácil. Não é fácil. Caralho, mas... Então, o sonho da nossa vida é que aparecesse um fundo, que aparecesse um monte de pessoas que fossem generosas, porque todo mundo que fala que cobra, ele nunca pagou por nada, porque ele quer as coisas de graça e não importa que ninguém vai receber, ele não importa com o outro, mas esse cara também não ajuda a fazer para ser de graça. Mas o que eu queria é que tivesse um grupo de pessoas, esse é um sonho, e que pagasse e a gente conseguisse fazer todos os estádios de graça. Só que é quase que utópico, porque não é assim que funciona. Então, o nosso custo é pagar as contas. Isso é muito maneiro, cara. Isso é muito maneiro, porque cabe bastante, dá pra você levantar. Imagina, metade de um estádio levanta a mão. Vai dar trabalho. Eu vou te mostrar um vídeo. Um vídeo que eu não posso mostrar para as pessoas, mas eu vou te mostrar um vídeo que mostra esse momento. Porque é o daquele projeto que eu te falei que vai dia 29 ao ar agora. Vamos falar sobre isso também. Cadê aqui? Quer dizer, a gente pode falar sobre isso, né? Pode falar. Talvez não pode muita coisa. Pode? Tá. Viu, família? Não tem roteiro. Mas, cara, é muito maneiro mesmo esse lance de pegar e fazer num estádio e fazer de graça. Porque aí eu acho que tu derrota qualquer acusação de... Olha lá, o cara tá enriquecendo com a palavra de Deus, tá ligado? Cara, mas não adianta. Sabe que eu entendo, cara, que você pode fazer tudo certo. Tudo certo. A pessoa que não gosta de você, ela vai te criticar igual. Então, se você tenta fazer para agradar a expectativa dos outros, não dá certo. Igual se o cara fala, mas ganha dinheiro. Cara, a gente tem uma equipe de quase 100 pessoas que trabalha. Assim, freneticamente, é o dia todo, é 1 milhão de responsabilidade. São pessoas que são cuidadas depois. A gente tem um projeto social que atende mais de 200 mil pessoas. A gente criou o primeiro sistema de capelania virtual do mundo. Agora atingimos 14 mil aconselhamentos respondidos. Não é aconselhamento respondido por inteligência artificial. Não é alguém que respondeu, cara. O cara ia tirar a própria vida e entrou em contato, mandou uma mensagem, alguém respondeu. A gente só não divulga mais porque não tem voluntário suficiente para socorrer a demanda. Mas são 200 mil pessoas sendo discipuladas, bíblias que são doadas, as pessoas tomam a decisão por Jesus, às vezes no vídeo do YouTube.